time em campo. Vamos ouvir, na sequência, nessa tela que a gente vai mostrar agora. Flamengo contra times da Série A em 2022. São 11 jogos, 2 vitórias apenas, 5 empates e 4 derrotas. Venceu o São Paulo no Brasileirão por 3-1 e o Botafogo ainda no Campeonato Carioca. Arnaldo... A cara do Gabigol, velho. É pouco, né? Não, é muito pouco. É decepcionante, como o Bernardo disse, de fato. Os números falam também, não só o desempenho do time, que foi, se você pegar nessas 11 partidas, poucas delas com bom desempenho. Lembrando aqui, Atlético Mineiro, decisão nos pênaltis, São Paulo a vitória e Palmeiras o empate. São jogos grandes, talvez... São jogos que talvez esses solitários ainda sustentem esse crédito de 5 partidas. E fora o Atlético Mineiro, as 2 no Maracanã, naquela pequena boa série que dava um ar de recuperação. São Paulo foi o adversário no domingo, o Palmeiras no meio da semana e o Flamengo jogou bem as 2 partidas no Maracanã. E agora tem uma série, de fato, como você gosta de dizer, carne assada, né? Sim. As 2 da Libertadores. Não tem jogo fácil aí, não. Calma. As 2 da Libertadores são... Então, não tem jogo fácil porque a situação é de pressão. E tem outra coisa, eu acho que inclui essa série de 5 jogos. Pela pressão, pela falta de resultados, pelo departamento médico repleto de jogadores com má notícias. Hoje saiu a cirurgia do Fabrício Bruno, foi noticiada que o Fabrício Bruno teve que fazer a cirurgia para tirar um fragmento ósseo do pé e tudo mais. Ele tem tido que repetir muitas vezes os jogadores principais. E aí, uma hora... então, beleza, 5 jogos em casa, você não viaja, você não tem um desgaste de outro local e tal. Mas não dá, por exemplo, para um jogo da Libertadores ele preservar o time, ainda mais o próximo. Contra o Goiás também não dá, porque ele tem que recuperar o brasileiro, está lá embaixo. Então, assim, não é que são jogos fáceis. Numa condição normal, seriam jogos, afáveis. Fora o Fla-Flu, que é sempre uma questão, tem sido uma pedra no sapato. Mas, imagino que movimento de rede social e qualquer deslize numa dessas 5 partidas venha tudo à tona de novo. Então, a margem de erro não existe mais para o Paulo Sousa. Agora, Bernardo, essa história do recuo que você falou, talvez não tenha a ver com isso, com o fato do time estar com metade do elenco no departamento médico, tá jogando no limite o tempo todo e o time cansa. Não pode ter a ver com isso? Pode ser, por isso que eu senti falta dessa pergunta na entrevista coletiva. Agora, eu preciso olhar mais uma vez para trás e para aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Na Supercopa, em que o Flamengo vencia por 2-1 e o Paulo Sousa recuou o time também. Veja, não é esse o fato isolado que vai determinar a continuidade ou não do Paulo Sousa, só falta. Mas eu acho que sim. Eu vou ficar aqui no achismo, porque no comentário, na opinião apenas, porque a pergunta não foi feita a ele, eu não consegui apurar isso. Mas eu acho que de fato tem a ver, né? E é impressionante, né? Porque o jogador ele se machucou no início de abril, finalzinho de março, né? E aí ficou 1 mês e meio em tratamento. Só agora eles sabem que é necessário fazer uma operação, fazer uma operação. A gente até tinha essa informação, a gente trouxe aqui no Bolgrado, isso faz 9 dias. Então, o DM também, que está sob o guarda-chuva do Marcos Braz, é um fiasco. É o hospital do Dr. Tanuri. O camarada passa ali na frente, pisca o olho, olha, você deve ter uma lesão na pálpebra aí, porque dá uma entrada aqui, o cara entra e não sai mais, né? Fabrício Bruno nunca se machucava no time do Bragantino, assim como o Santos nunca se machucava no Atlético Paranaense. Por que esses caras chegam ao Flamengo e se machucam? É problema de preparação física? Aí a alçada do Paulo Sousa. É problema de um departamento médico que não dá explicações. Agora, depois do jogo contra o Altos, o Paulo Sousa foi questionado sobre o DM. E ele aliviou.
Falou, não, em nenhum lugar do mundo o médico fala sobre isso. Então, quando ele fala dessa forma sobre o DM, tira meu argumento, entendeu? Eu vou continuar criticando o DM. Cara, é óbvio que ele não ia criticar, falar que isso aqui é uma porcaria, um lixo, tal, não sei o quê. Mas ele podia falar de outra forma que isso prejudica o desempenho do time no campo. O Marcelo Salatino, Massini, fala o seguinte aqui, ó. Não é possível que uma campanha tão ruim seja 80%, 90% culpa... Não, seja só culpa do técnico. A geração 85 acabou e as reposições não responderam como se esperava. O Flamengo raiz voltou, diz ele. Acho que eu já falei aqui uma vez, vai cair nas costas do treinador com a responsabilidade dele, que ele não entendeu onde estava metido, o que tinha que fazer. Teve tempo para trabalhar, trabalhou. Agora, o Flamengo, se você for olhar para a linha do tempo, é uma coisa inacreditável, gente. Eu tenho dificuldade de acreditar do que o Flamengo fez com ele mesmo. Primeiro, Jorge Jesus, eu tenho tempo? Tenho, né? Jorge Jesus é demitido, pede para ir embora. O Flamengo fica 20 dias sem ninguém, sem treino. O jogador engordou, o jogador emagreceu. Ninguém sabia o que estava sendo feito lá na Gávea. Beleza. Ou no Ninho, sei lá onde. Passa o tempo. Vamos lá. Contrato do homem, que é diferente do Jorge Jesus. Renova com jogadores, né? Os Diegos e tal, foram contratos renovados e tal. Isso custa, não é barato. Beleza. O Domi não serve porque a gente quer o Jorge Jesus. Beleza, troca. Aí vem o Rogério Ceni. O Rogério ganha o campeonato. Mas não foi da forma megalomaníaca de ser Flamengo, né? Porque isso veio de um jeito, talvez porque o Flamengo tenha apanhado bastante ao longo da sua história pós-Zico, né? O Flamengo apanhou, teve dificuldade, né? Não pagava salário, o jogador queria ir embora, tem a frase do Vampeta, finge que trabalho porque eles fingem que me pagam, enfim. E aí, depois do Jorge Jesus, criou-se uma história, o Mengão Malvadão, o Vento. É uma coisa louca, uma megalomania que é inacreditável. Como se o Flamengo não pudesse ter uma má fase e não pudesse perder jogos, né? Pós Jorge Jesus. E ninguém mais serviu. Então é o seguinte, meu caro, vamos pro tuitaço todo mundo e volta Jesus. Porque sem ele, minha gente, o Flamengo não se livra dele. Sabe? Não tem como. Ele precisa passar de novo o Jorge Jesus, talvez. Brigar por rebaixamento para não cair, perder 2 jogos do Coritiba numa semifinal de Copa do Brasil, né? De um time emergente, porque se perder pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Corinthians, vai ter sempre uma desculpa, não, time grande, perdeu, não sei o quê. Perder pro Avaí, uma coisa assim, para que o Flamengo possa recomeçar a vida dele pós Jorge Jesus. Sabe, é uma coisa inacreditável que a gente está vendo. Um time que tem tudo, então, os melhores, vou dizer aqui uma coisa para vocês, os melhores executivos de planejamento fora do campo, marketing, gestão, estão no Flamengo. Muitos, alguns saíram e foram fazer carreira em empresas top, empresas excelentes. Outros entraram de novo. O Flamengo tem departamento de inovação na área de marketing. Dinheiro. Eu não entendo isso, gente. Eu não entendo o departamento médico que parece uma peneira. Eu não entendo certas coisas. Eu tenho dificuldade de compreender o que o Flamengo está fazendo com ele mesmo, Marília. Entendeu? O Augusto César quer saber justamente a sua opinião, Marília. Gostaria de saber a opinião da Marília Ruiz. Ela é de São Paulo, entende mais de Flamengo que muita gente do Rio. Pois é difícil você sair do que está assim, na espuma da história, que é o Flamengo não está jogando bem, e não vira, e o Paulo Souza e tal. E acho difícil a gente não colocar na conta todos os problemas do Ninho do Urubu, principalmente pós-vitória contra o River Plate. Se você for lembrar, a viagem para o Catar teve problema de premiação, quem vai ganhar o dinheirinho, quem não vai ganhar o dinheirinho, tinha combinado que ia dar dinheiro para um, não ia dar dinheiro para outro. Sai o Paulo Pelaipe quando começa o ano, muda a configuração ali dos poderes
dos senhores feudais do Flamengo. Mesmo no finalzinho do Jorge Jesus, que é o começo da pandemia no Brasil, ele não é o mesmo patamar. Tudo bem, é o estadual, tem uma ressaca, mas não é a mesma coisa. Aí começa o Flamengo malvadão da medida provisória, o Flamengo malvadão que treina quando não pode, o Flamengo malvadão que quer voltar para recuperar aquela coisa que era aquele abismo em relação a todos os outros de 2019. E aí, renova, não renova o contrato, vai para Portugal, não volta, vai, volta, renova e vai embora. E, de fato, o Flamengo ficou com a ideia que a gente tem agora, já com um período maior, é que qualquer um que viesse pudesse dar Ctrl-C, Ctrl-V e qualquer coisa ia funcionar. Vamos trazer o auxiliar do Guardiola. Não funciona. Aí não dava mais para trazer estrangeiro. Quem que é o melhor que está no Brasil agora? É o Rogério. Ganhou, mas, puxa, não convenceu e faz coisas heterodoxas e quer que o Gabriel recomponha e põe aquele Rodrigo não sei das quantas para jogar. E não é que também tenha sido um trabalho... Eu acho que o Rogério fez desses todos o melhor trabalho, mas também não era uma coisa que era a prova de críticas. O que eu acho curioso, e aí só para voltar à espuma da história, é que nós estamos no dia 16 de maio e o Paulo Souza chegou em dezembro, foi contratado em dezembro. Até agora a gente não pode criticar o Paulo Souza, mas a diretoria deu 5 jogos para o time jogar. Não está fazendo sentido. Se com campeonato, com pré-temporada, campeonato estadual, que foi uma pré-temporada com a bola rolando. Perdeu. Mas não, se com sim. isso você não podia criticar, como é que pode você estabelecer que em 5 jogos tudo tem que ser resolvido? Se os jogadores continuam no DM, se o time continua com problemas para a escalação e os jogos podem não ser carne assada, mas também não vai ser em 5 jogos que vai voltar tudo. Então, assim, me parece já, não vai dar o dia 20 de maio, mas tem data para esse cara sair, gente. Pode falar que tem todo o respaldo do mundo. Quem tem todo o respaldo do mundo não tem deadline. Como meu irmão, tem que buscar o Jorge Jesus de volta. Ô, Bernardo, essa história dos 5 jogos para arrematar com você é um pouco estranha, né? Não tem nada mais antiprofissional, né? Você dá um prazo pro cara ganhar ali, se ele não ganhar, ele vai embora. E tem esse fantasma eterno do Jorge Jesus, né? Tem o fantasma do Jorge Jesus, o Jorge Jesus está louco para voltar. O que eu sei é que internamente o nome não é bem visto do Jorge Jesus, mas eu concordo com tudo isso aí que a Marília falou. Então, peraí, é para dar tempo ao Paulo Souza, então que seja dado tempo de toda a temporada, cara. Até porque haja ali uma preocupação com o carimbo da incompetência sobre a gestão, mas seria ridículo, né? O desembarque, né, de Marcos Braz e Bruno Spina em Portugal para a contratação de um técnico, uma reunião ali como é que se fala? Com o Rui Vitória, né? Que é um técnico horroroso. Então, qual foi ali? Qual foi o critério para a escolha do técnico? Me parece que o Paulo Souza vem por quê? Porque ele se prontificou a assumir o time final, não. No início de um processo, eu acho que está certo. Veja, vai começar a temporada, quem é o cara que pode? É o Paulo Souza? Beleza, traga o Paulo Souza. Vamos fazer isso, tá certo? Só que não era um técnico. Com isso aí, dos técnicos disponíveis, não era aquele que estava, digamos que não tinha o melhor retrospecto como treinador. Mas é o Paulo Souza quem veio. O Paulo Souza não é o problema, ele é parte de um problema, ele está inserido num processo. Vamos discutir o Paulo Souza, vamos falar sobre algumas coisas, a gente já falou aqui sobre alguns problemas que eu vejo no time do Flamengo taticamente, mas está longe de ser o único problema. E lembre-se, se cai, quem vai escolher o técnico é o Marcos Braz. Quem será o técnico? Ele vai na praia para pegar lá o Renato Gaúcho jogando futebol e falar, escuta, não quer fazer um freela aqui? Ele é parte do processo. Agora tem o Carvalhal, que é o novo Galhardo. Carvalhal. Quando alguém cai, tem o Carvalhal. Queria perguntar uma coisa. O pessoal ouvir agora, estamos falando do Botafogo.